Vamos ouvir o que nos diz o Evangelho de hoje, a mensagem que nos traz, segundo o livro de São Lucas, assim está nesses termos. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emos, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, não estavam como cegos e não o reconheceram. Jesus perguntou: "Ides conversando no caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias." E ele perguntou: "O que aconteceu?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, se entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." Verdade é que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a eles, porém ninguém ouviu. Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a seu respeito. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava acreditando o nosso coração quando ele nos falava no caminho, nos explicava as Escrituras." Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simeão. Então os dois contaram que tinham a caminho e encontraram Jesus, e como tinha reconhecido Jesus a partir do pão. Pois bem, Jesus ressuscita, e a mensagem de Jesus, ele indaga a esses discípulos aí: por que demoras tantos a compreender o que tinha de acontecer com o Filho de Deus, sofrer e assim servir de sacrifício, de exemplo principalmente? Porque veja, em uma só passagem, Jesus Cristo, ele consegue nos libertar do pecado original de Adão e Eva, ao morrer na cruz, como um último sacrifício a Deus pelos nossos pecados, e ao mesmo tempo ele chama toda a atenção do mundo para si, mostrando que existem outros caminhos e que ele viveu esses caminhos e venceu, inclusive, as provocações e as investidas do mal sobre ele quando os tentava a pecar. E Jesus não se entrega
dando esse exemplo a todos. Por isso que está lá escrito também: através de Jesus chegarás ao reino dos céus. Através dos ensinamentos de Jesus chegarás ao reino dos céus. Sabe? Eu até gostaria de pedir pessoalmente. Muitas igrejas defendem que só através de cada uma delas, cada uma tem sua defesa, é que se consegue chegar até o céu. Eu quero crer pessoalmente que isso não é verdade. O caminho está na mão de cada um. É claro que o trabalho de cada igreja é importante, desde que se faça o bem, se haja com amor, com justiça, e que se verdadeiramente ensine o que Jesus fazia, pedia e colocava em prática. Quando, por exemplo, ele, ao fazer uma libertação de alguém de uma possessão espiritual, ele sempre fazia questão de dizer: vá e não peques mais, dizendo, ensinando que o pecado é quem leva a essa situação. E com toda certeza tem aí as igrejas, as instituições que defendem o nome do Senhor Jesus, que as que tiverem realmente essa defesa por seriedade, não por ações financeiras, de ensinar a todos os seus envolvidos que é nas ações erradas do dia a dia, no pecado do dia a dia, falar as claras, ajudar inclusive a sistematizar uma forma dessas pessoas conseguir reconhecer aonde que elas estão errando e começar a mudança de valores e princípios que muitas vezes o mundo nos ensina, mas que nos leva por caminhos errados. Se nós tivéssemos esse trabalho mais decisivo da parte dessas instituições, com toda certeza nós teríamos possivelmente um mundo melhor. E na história da humanidade, outras situações que já teriam nos aproximado muito mais de Deus. Quem tem o poder e de certa forma o respeito, precisa utilizá-lo para fazer o bem. Ou seja, se quem é detentor da palavra de Jesus Cristo e sabe ela indo e voltando para a palavra de Deus, tem um poder na mão de certa forma. Portanto, tem responsabilidades. E agir conforme o que nos pede o Senhor Jesus, o que é que Ele diz? Age com prudência, age com simplicidade. Em nenhum momento, em canto nenhum está escrito que Jesus, Ele esbanjava riquezas ou mesmo esbanjava em suas pregações e seus ensinamentos, sabe? A situação de valorização do tesouro terreno. Pelo contrário, quando teve a oportunidade, ele disse: dai a César o que é de César, que é os bens materiais, que César representa toda essa questão do dinheiro, do ouro, das coisas materiais da terra, e a Deus o que é de Deus, que é justamente o resultado da nossa passagem aqui, das provações que nós passamos no dia a dia, onde nós temos que ter escolhas, esse caminho ou aquele outro. E aí, para escolher corretamente, é importante que a nossa escolha não destrua ninguém, não passe por cima de ninguém injustamente, que os nossos valores e os resultados da nossa ação possam nos trazer felicidade e alegria. E partilharmos também com Deus as nossas limitações, pois como humanos que estamos aqui na Terra, nem tudo sabemos ou podemos fazer por si só. É necessário que reconheçamos e em oração, em conversa com Deus, dissemos: Deus, seja feita também a Tua vontade, principalmente, pois Tu é que tem o entendimento de tudo, e segundo ela eu possa agir. Não hajamos nós com, de certa forma, um autoritarismo pessoal, achando que tudo sabemos e que tudo podemos, pois a chance de errarmos ao fazermos isso é muito grande. E sem falar que a gente meio que se distancia de Deus. Não significa, muitos têm medo, mas Deus vai passar a mandar em minha vida, eu não vou ter uma vida própria minha, guiada por mim. A gente vai descobrir que quando a gente conversa com Deus, as decisões sempre são nossas, mas as inspirações vão nos vir. E são essas inspirações que a gente deve guiar-se. E mais ainda, tudo que a gente precisar, se eu venho provando no dia a dia, vai sendo nos dado de acordo com o que a gente precisa para ir seguindo. Portanto, agradeço aqui a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Todo-Poderoso, as forças do bem. E convido a cada um a começar a sua experiência própria.
sabe? Não é pegar tudo que você tem e jogar, mas é você agir com mais fraternidade, com o pensamento, com a ação, com a palavra. Não é você simplesmente deixar todo mundo e dizer, não, agora eu vou só rezar. Não, é você viver todos os dias no mundo com os pés no chão, com bons valores, dessa forma tomando boas decisões. Porque se o mundo não prestasse, Jesus não teria vindo. Ele veio para nos mostrar que é sim possível viver no mundo, sermos felizes, sermos gratos à terra por nos possibilitar essa passagem, essa evolução. Agora, não é necessário que a gente se entregue às coisas malignas que vai sendo nos apresentada. Questão de decisão. E quanto mais força a gente se desenvolver, menos influência essas situações malignas vão ter sobre a gente, mais a gente vai ter a sabedoria e a capacidade de seguirmos. Peçamos a Deus que fortaleça aquilo que nos falta, que nos ajude a compreender, que nos conceda força, sabedoria e poder para colocar em prática tudo que nós temos de bom, de honesto, de justo, por nós e por todos. Bom dia a todos, sigamos em paz.